Oiê, meu nome é Sabrina Metem e nós estamos no nosso dia 119 da jornada Leia a Bíblia inteira em um ano comigo. Hoje vamos ler 1 Crônicas, capítulo 23, 24 e 25. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixe seu like e compartilhe essa playlist com os seus amigos. Sem mais delongas, vamos ler os nossos capítulos do dia. Capítulo de número 23 de 1 Crônicas vai dizer assim: Quando já bem velho, Davi constituiu o seu filho Salomão rei sobre Israel. Davi reuniu todos os chefes de Israel, bem como os sacerdotes e levitas. Foram contados os levitas de 30 anos para cima, e seu número contados um por um. Foi de 38.000 homens. Destes havia 24.000 para supervisionarem na obra da casa do Senhor, 6.000 oficiais e juízes, 4.000 porteiros e 4.000 para louvarem o Senhor com os instrumentos que Davi fez para este fim. Davi os repartiu por turno, segundo os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Gerson foram Ladã e Simei. Os filhos de Ladã foram Jeiel, o chefe, Zetã e Joel, 3 ao todo. Os filhos de Simei foram Selomite, Aziel e Arã, 3 ao todo. Estes foram os chefes das famílias de Ladã. Os filhos de Simei foram Jaate, Ziza, Jeus e Berias. Estes foram os filhos de Simei, 4 ao todo. Jaate era o chefe de Ziza, era o segundo. Jeus e Berias não tiveram muitos filhos, e por isso estes dois foram contados como uma só família. Os filhos de Coate foram Arão, Izar, Hebron e Uziel, 4 ao todo. Os filhos de Arão foram Arão e Moisés. Arão foi separado para servir no Santo dos Santos, ele e seus filhos, para sempre, e para queimar incenso diante do Senhor, para os servir e para dar a bênção em seu nome para sempre. Quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre a tribo de Levi. Os filhos de Moisés foram Gerson e Eliezer. Os filhos de Gerson foram Zebuel, o chefe. O filho de Eliezer foi Reabias, o chefe. Ele não teve outros filhos, mas os filhos de Reabias se multiplicaram grandemente. Os filhos de Isacar foram Selomite, o chefe. Os filhos de Hebron foram Zerias, o chefe, Amarias, o segundo, Jaziel, o terceiro, e Jocameão, o quarto. Os filhos de Uziel foram Mica, o chefe, e Isias, o segundo. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Os filhos de Mali foram Eleazar e Quis. Eleazar morreu e não teve filhos, porém filhas. E os filhos de Quis, seus parentes, casaram com elas. Os filhos de Muzi foram Mali, Éder e Jerimote, 3 ao todo. Estes foram os filhos de Levi, segundo as suas famílias, e chefes delas, segundo foram contados nominalmente um por um, de 20 anos para cima, encarregados do ministério da casa do Senhor, porque Davi disse: Ó Senhor, Deus de Israel, deu paz ao seu povo e habitará em Jerusalém para sempre. Assim, os levitas já não precisarão levar o tabernáculo e nenhum dos utensílios para o seu ministério. Porque, segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi de 20 anos para cima. O serviço deles era ajudar os filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras da purificação de todas as coisas sagradas e na obra do ministério da casa de Deus, a saber, cuidar dos pães, da proposição, da melhor farinha para a oferta de cereais, dos bolos sem fermentos, das ofertas assadas e das misturas com azeite, bem como dos pesos e das medidas. Deviam estar presentes todas as manhãs e todas as tardes para darem graças ao Senhor e o louvarem. E sempre que fossem oferecidos os holocaustos do Senhor, nos sábados das festas de lua nova e nas festas fixas, diante do Senhor, segundo o número determinado,
Os filhos de Levi deviam cuidar da tenda do encontro e do santuário e deveriam ajudar aos filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. Capítulo 24. Quanto aos filhos de Arão, foram eles divididos por seus turnos. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Por isso, Eleazar e Itamar oficiavam como sacerdotes. Com a ajuda de Zadok, que era dos filhos de Eleazar, e de Aimeleque, que era dos filhos de Itamar, Davi os dividiu segundo os seus deveres no seu ministério. E verificou-se que entre os chefes da família havia mais filhos de Eleazar do que filhos de Itamar, 16 chefes de famílias dos filhos de Eleazar e 8 chefes de famílias dos filhos de Itamar. Foram distribuídos por sorteio, tanto uns como aos outros, porque haviam oficiais do santuário e oficiais de Deus, tanto entre os filhos de Eleazar como entre os filhos de Itamar. Semaías, escrivão, filho de Natanael, levita, registrou-os na presença do rei, dos príncipes, do sacerdote Zadoqueu de Aimeleque, filho de Abiatar, e dos chefes das famílias dos sacerdotes e dos levitas, sendo as famílias escolhidas por sorteio alternadamente para Eleazar e para Itamar. A primeira sorte saiu para Jeoiribe, a segunda para Gedaías, a terceira para Arim, a quarta para Seorim, a quinta para Malquias, a sexta para Miamim, a sétima para Acor, a oitava para Abias, a nona para Jesua, a 10ª para Secanias, a 11ª para Eliasibe e 12ª para Jaquim, a 13ª para Upã, a 14ª para Jezebeabe, a 15ª para Bilga, a 16ª para Imer, a 17ª para Ezir, a 18ª para Apises, a 19ª para Petaías, a 20ª para Zeuquel, a 21ª para Jaquim, a 22ª para Gamul, a 23ª para Delaías, a 24ª para Mazias. O ofício destes no seu ministério era entrar na casa do Senhor, segundo a maneira estabelecida por Arão, seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhe havia ordenado. Eis os chefes do restante dos filhos de Levi, dos filhos de Arão, Subael, dos filhos de Subael, Gedidias, dos filhos de Reabias, Isias, o chefe dos Issaritas, Selomite, dos filhos de Selomite, Jaate, dos filhos de Hebron, Gerias, o primeiro, Amarias, o segundo, Jaziel, o terceiro, Jaquemeão, o quarto dos filhos de Uziel, Mica, dos filhos de Mica, Samir, o irmão de Mica, Isias, dos filhos de Isias, Zacarias, dos filhos de Merari, Mali e Muzi, dos filhos de Jazias, Beno, dos filhos de Merari, da parte de Jazias, Beno, Soão, Zacur e Ibri, de Mali. Eleazar não teve filhos. Dos filhos de Quis, Jaramel, dos filhos de Muzi, Mali, Éder e Jeromote. Estes foram os filhos dos levitas, segundo as suas famílias. Também estes, tanto os chefes das famílias, como os seus irmãos menores, como fizeram os seus outros irmãos, filhos de Arão, lançaram sorte na presença do rei Davi, de Zadok, de Aimeleque e dos chefes das famílias dos sacerdotes e dos levitas. Capítulo de número 25. Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf e Emã e de Getudum, para profetizarem com harpas, liras e símbolos. A lista dos encarregados neste ministério foi
Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela, filho de Asaf, sobre a direção deste, que exercia o seu ministério debaixo das ordens do rei. Quanto à família de Jedutum, os filhos Gedalias, Jesaías, Simei, Asabias e Matatias, 6 ao todo, sob a direção de Jedutum, seu pai, que profetizava com harpas, louvando e dando graças ao Senhor. Quanto à família de Emã, os filhos Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gildate, Romate, Ezer, Josbecã, Malote, Otir e Maziote. Todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei, e cujo poder Deus exaltou, segundo as suas promessas, dando-lhe 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam sob a direção respectiva de seus pais para dirigir o canto da casa do Senhor com símbolos, liras e harpas para o ministério da casa de Deus, estando Asaf, Jedutum e Enã debaixo das ordens do rei. O número deles, juntamente com os seus irmãos, instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, eram de 288. Lançaram sorte para designar os deveres, tanto aos jovens como dos velhos, tanto dos mestres como do discípulo. A primeira sorte tocou a família de Asaf e saiu para José. A segunda, para Gedalias, que com os seus irmãos e os seus filhos eram 12 ao todo. A terceira para Zacur, seus filhos e suas irmãs, 12 ao todo. A quarta para Isri, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A quinta para Natanaías, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A sexta para Buquias, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A sétima para Jezarela, os filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A oitava para Jesaías, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A nona para Matanias, os seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A décima para Simei, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A décima parte para Azarel, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 12ª para Asabias, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 13ª para Subael, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 14ª para Matatias, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 15ª para Jerimote, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 16ª para Ananias, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 17ª para Josbecazã, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 18ª para Anani, seus filhos e suas, 12 ao todo. Seus irmãos, 12 ao todo. A 19ª para Malote, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 20ª para Eliata, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 21ª para Otir, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 22ª para Gildalte, filhos e seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 23ª para Mazoiote, seu filho e seus irmãos, 12 ao todo. A 24ª para Romante Ezer, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. E é isso, essa foi a nossa leitura de hoje. Se você chegou até aqui, deixa aqui nos comentários um coraçãozinho. Um beijo da Sá e até amanhã!